Olá, meu nome é Fagner Dantas, esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, esse aqui é aquele vídeo que todo mundo na internet está fazendo e aqui nós não vamos ficar de fora. Nosso Prazer em Conhecer LIP, né, nesse final de ano de leituras, temos que fazer também o nosso panorama literário, aliás, que é uma tradição, já que do canal, quando nós começamos o canal no ano passado, 2024, nós fizemos o panorama literário 2022, todos os livros que nós demos em 2022, 2023, 2024 e, obviamente, chegando ao final de 2025, teremos também o nosso panorama literário aqui neste canal. Então teremos aqui as nossas 43 leituras. Então certamente esse é um vídeo que vai ser um pouco mais dinâmico, né? Não vamos poder detalhar muito essas leituras, até porque teremos nosso top 10 leituras de 2025, que nós vamos colocar também hoje, dia 30 de dezembro. Nós vamos estar colocando esses dois vídeos, o Panorama Literário 2025 e também nossas 10 melhores leituras de 2025, sem contar, claro, com as menções honrosas, livros também super fantásticos, mas que não entraram por um detalhe. Bom, esse aqui é um primeiro, como eu disse, de uma série de vídeos que nós estamos fazendo aqui para finalizar o ano 2025. Então nós teremos o panorama, nós teremos o top 10, teremos amanhã a tag do LIP, né, aquelas perguntinhas, qual o melhor livro, qual o livro, a edição mais cuidadosa, qual foi aquele livro mais surpreendente, essas perguntas que a gente já fez para a tag de 50%, a gente vai fazer agora da tag geral para todo o ano. E vamos também ter o nosso vídeo de encerramento. Né? Nós não chegamos a fazer um vídeo de aniversário do canal. O canal foi iniciado no dia 1º de julho de 2024. Então, passamos 1º de julho de 2025, não fizemos o nosso vídeo de aniversário. Vamos aproveitar esse final de ano para fazer um balanço aí de tudo que aconteceu no canal e o que vai acontecer em 2026, porque certamente estaremos por aqui para falar de livros. É isso? Então, se você gosta desse tema, se você gosta desse assunto, se você também é um apaixonado por livros, se agregue aqui à nossa comunidade, se inscreva aqui no canal. Nós temos também nosso Instagram, o @Prazer em Conhecer LIP, lá no Instagram, e lá a gente fala muito mais de livros de maneira muito mais imediata, né? Toda segunda, quarta e sexta tem os nossos vídeos matinais, sempre falando de livros, e durante a semana também dando alguns pitacos sobre literatura, sobre livros, que é nosso grande prazer, ok? Então é isso, acho que são as nossas dicas aqui, já fez o nosso roteiro, já estou aqui com a minha água. Como eu disse, espero que esse não seja um vídeo tão longo, mas certamente com 43 leituras a gente vai ter que dar um tempinho aqui. Então, por favor, sente-se, acomode-se, pegue sua água, seu café, seu chá e se junte a nós aqui nesse passeio, nessa jornada, nesse grande panorama das nossas 43 leituras. E espero que entre essas 43 leituras você escolha uma ou mais para lhe acompanhar aí em 2026. Ou então me conta se você já leu esses livros e se você concorda, o que é que achou, de repente, se a gente tem opiniões parecidas, opiniões contrárias, é sempre bom dialogar sobre livros, tá certo? Então, só uma regrinha básica, os livros que eu já comentei lá no nosso panorama de 50%, né, os livros que nós fizemos a leitura até junho, então a gente já vai, eu vou passar de maneira mais rápida, porque eu já comentei de maneira mais detalhada no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na nossa descrição do vídeo. Então eu vou me concentrar mais nos livros do segundo semestre, ok? Mas claro, vou falar aqui rapidamente sobre cada um deles. Vou começar com essa leitura fantástica, a primeira leitura aqui de 2023, que em janeiro, né? Em janeiro nós demos 3 livros. Essa vai ser basicamente a média, acho que 3 livros por mês, eu acho que é uma média, para mim, funciona. Claro que tem gente que lê 100 livros, 200 livros por ano. Eu acho que 3 livros, num total de 36 livros por ano, é uma média bem legal, bem tranquila, até porque você pode ler livros maiores, livros menores, então você fica bem à vontade. Eu acho que é o que eu vou fazer em 2026. Então, primeiro mês, janeiro, nós lemos 3 livros, e o primeiro livro foi esse aqui, Fahrenheit 451, grande livro do Ray Bradbury. Esse que é um livro de 1953. E aqui o que é que nós temos, né, nessa linda capa, a edição da Biblioteca Azul, maravilhosa edição. Não vou me demorar desse livro, porque eu já comentei sobre esse livro lá no vídeo de panorama de 50%. Então, rapidamente, Guy Montag, nosso bombeiro aí, que na verdade não apaga incêndio, mas queima livros que são proibidos nesse mundo distópico criado aí pelo Ray Bradbury, conhece a Clarice, e nesse conhecimento, nesse encontro, as suas certezas caem por terra, e ele começa a questionar o seu mundo e vai dar
nesse livro fantástico, final maravilhoso, aquela famosa frase, eu sou Eclesiastes, nunca mais vai sair da minha mente. Então, fica aí a primeira dica, primeiro livro lido em 2025, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 1953. Segundo livro, esse aqui, poxa, sempre, como eu falo sempre, né? O último Bukowski e sempre vem um Bukowski novo para me conquistar. Então, o segundo livro lido em 2025 foi Pulp, do Charles Bukowski, esse de 1994. Aqui é o último livro do Bukowski antes de ele morrer. Ele morre em 94, mas deixa aqui esse grande legado. Nick Bellamy, detetive louquíssimo, contratado pela morte para encontrar Celine, um pintor, um poeta, né, que acabou enganando a morte. Então, ela contrata o Nick Bellamy para encontrar o Celine, e no meio vem outros casos, cada um mais louco do que o outro. Fantástico livro aqui, engraçadíssimo do início ao fim, e claro, com aquelas reflexões profundas da filosofia de rua que só o Charles Bukowski consegue colocar em palavras. Terceiro livro de 2025 foi esse super clássico que há muito tempo eu tinha que ler. O Estrangeiro, Albert Camus, 1942. Esse livro aqui começou minha jornada para o Albert Camus. Albert Camus foi um autor que eu descobri esse ano de 2025. Li o Estrangeiro, li A Peste, li A Queda. Então foi um autor que realmente eu procurei explorar bastante em 2025. E esse aqui foi o meu primeiro contato com ele, claro. Meursault, personagem icônico da literatura, né? Todo apático, né? Um cara que se distancia das pessoas, se distancia praticamente do mundo, mas até um ponto em que o mundo vai se fazer muito presente na vida dele, né? Então ele vai ter que realmente encarar as coisas de uma maneira um pouco diferente a partir de um certo momento, um certo evento-chave que acontece aqui na metade desse livro e que torna esse livro ainda mais espetacular do que ele já era na sua primeira parte. Sua primeira parte era mais essa apatia do Meursault, e depois nós temos todas as reflexões geradas por esse evento-chave. Então, O Estrangeiro, Albert Camus, 1942, clássico, Albert Camus, que é vencedor do Prêmio Nobel, se não me engano, de 1957. Então, fica aqui a terceira leitura de 2025. Aí passamos para, só lembrando aqui, né, também fazer questão de colocar aqui as referências, porque vários desses livros vão estar lá no nosso top 10. Então, quais seriam esses livros? Então, só dando as notas aqui. Obviamente, 5 com selo de excelência, nossas notas vão de 1 a 5. Então aqui eu tenho uma nota 5 com selo LIP de excelência literária. Segundo livro, Pulp. Esse aqui, se eu não me engano, dei o quê? Uma nota 4. Nota 4, excelente entretenimento, mas não está no nível lá do nosso Fahrenheit. E finalmente, terceira nota aqui, O Estrangeiro, esse sim, sem dúvida nenhuma, nota 5, selo LIP de excelência, fantástico livro. Vou deixar ele aqui porque é vira-vira e ele vai voltar aqui a nosso videozinho. Bom, vamos seguir adiante com fevereiro. Fevereiro nós demos 2 livros e começamos com um super clássico, na verdade foi uma releitura para uma discussão, que é esse aqui, vou logo apresentar, A Metamorfose, do Franz Kafka, de 1915. Né? Esse livro aqui, tudo super conhecido, o Gregor Samsa, caixeiro viajante, que acorda transformado num inseto. Isso faz ele rever também as suas relações familiares, as suas relações com o trabalho, a sua relação com a vida. Né? Na verdade, a questão da transformação no inseto é uma grande metáfora. Né? Eu me lembro muito quando a gente discutia esse livro aqui no Clube de Leitura Clássica da Livres Livros, aqui em Salvador. Se não me engano, o Juliano estava participando dessa reunião, dessa discussão, e ele veio com uma ideia fantástica, um insight que eu sempre falo quando eu falo desse livro aqui. Ideia dele, ideia do Juliano. Juliano, um abraço se você estiver vendo esse vídeo. Ele disse que, ao invés da gente imaginar, como está descrito aqui, né, que Gregor Samsa era um homem que acorda transformado em inseto, na verdade, como bem disse o Juliano, Gregor Samsa era um inseto social, um inseto parasitado, né, um inseto, era considerado um inseto pela sociedade, pela sua família, pelo trabalho. E aí, um dia, ele sonha que é um homem com dignidade, sonha que é um homem com identidade própria, sonha que é um homem com um destino próprio, e de repente ele acorda desse sonho e encara a dura realidade, que é de ser um inseto social. Então, fantástico aqui esse livro, maravilhoso. E foi uma releitura, porque eu tinha já lido esse livro há algum tempo, e o meu querido amigo Sérgio Maron, também acompanhador aqui do canal, um abraço, Sérgio, ele leu esse livro, ficou muito impressionado, claro, né? E aí nos sugeriu que a gente batesse um papo sobre esse livro. A gente se reuniu, batemos um papo sobre esse livro,
E a partir daí, o papo foi tão gostoso, as reflexões, né, a troca de ideias, sempre a discussão coletiva de um livro, ela ganha, o livro ganha outras camadas, né, outras dimensões. Então sempre é muito bom quando você consegue discutir, você consegue encontrar um grupo para discutir livros, né, cada um trazendo sua ideia, trazendo sua interpretação. Então a gente fez essa discussão, gostamos muito, e aí ali iniciamos nossas tertúlias sabáticas, né, nossos encontros aos sábados, um sábado por mês, a gente se encontra para discutir livros, e aí já agregando outros colegas, o Tony, a Elisiel, né, o Rui Leal. Então tudo começou aqui com a discussão de A Metamorfose lá em fevereiro de 2025 e continuamos aí nosso clube e em 2026 teremos outras leituras lá no Clube Tertúlia Sabática. Mas tudo começou com esse aqui e com o convite do Sérgio para a gente bater um papo. Então esse foi a releitura e o segundo livro que eu li em 2000 e esse selo LIP de excelência, óbvio, né, não tem dúvida, nota 5 com selo de excelência. E nós lemos também aqui, esse livraço de uma autora que eu adoro, favoritaça da casa, não vou comentar muito porque já falei lá, e vou voltar a falar desse livro aqui, já dando spoiler, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, de 1946, primeiro livro da Clarice Lispector, livro de estreia dela, com 20 e poucos anos, já escreve de uma maneira fantástica, como eu disse, né? Como eu sempre gosto de dizer, lacunar e abundante, ou abundantemente lacunar, essa escrita dela, visceral e lírica. Então, Clarice é um universo, né? Então, quem puder adentrar nesse universo de Clarice, o quanto antes você fizer isso, melhor, porque você vai ter chance de deleitá-la por mais tempo, de aproveitá-la, de sorvê-la por mais tempo. E essa realmente é uma autora que você precisa tanto entrar no mundo dela, quanto deixar ela penetrar no seu mundo, porque é um universo muito próprio, né? Clarice, como se disse uma vez, Clarice não escreve como ninguém e ninguém escreve como Clarice. Então nós lemos aqui Perto do Coração Selvagem, obviamente, nota 5, selo LIP de excelência. Então vamos voltar a falar desse livro aqui nas nossas 10 melhores leituras, já dando spoiler. Foram essas duas leituras que nós fizemos em fevereiro de 2025. Março, nós lemos aqui mais 3 livros. Eu já começo com esse fantástico livro que é A Peste, do próprio Albert Camus também. Esse que é um livro de 1947. 47 esse aqui. Fantástica história, já falei, já comentei lá no outro vídeo, não vou me debruçar mais, até porque a gente vai voltar a falar desse aqui também, já dando spoiler. Está também no nosso vídeo de melhores leituras de 2025, então não vou falar muito. Uma epidemia que arrasa uma cidade, né, que leva essa cidade a se isolar, leva as pessoas a se isolarem, e é nesse mundo de isolamento, cada um vai revelar o seu verdadeiro, sua verdadeira face, vamos dizer assim, né? Diante dessa situação limite, cada um vai mostrar as diversas variações da condição humana. Então nós temos ali o Dr. Benarrier, nós temos o Cotard, o Tarrot, o Rambert, são arcos dramáticos fantásticos, livro maravilhoso. Vamos voltar a ele, então não vou me debruçar muito aqui, porque a gente vai voltar muito a esse livro ainda. Seguindo adiante, nosso terceiro livro, obviamente selo, né? Nota 5, selo LIP de excelência total. E aí vamos para o nosso sétimo livro, terceiro livro de março de 2025 e sétimo livro do ano, foi esse aqui, a Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, de 69. Né? Esse aqui realmente, como eu disse lá no outro vídeo, foi um baque para mim, porque eu nunca tinha lido nada de Clarice e não tivesse ficado arrebatado pelo que eu li, e não foi o que aconteceu com esse livro. Então esse livro posso colocar como decepção pela expectativa, mas obviamente é um livro de Clarice Lispector, né? Não é ruim, inclusive é muito referendado por outras pessoas que colocam esse livro aqui como o melhor livro da vida, como o melhor leitura do ano. Então, como eu sempre digo, livros são objetos artísticos e a arte, ela é um processo de repertório e ressonância. Então, a arte precisa ressoar em você a partir do seu repertório. Então, para mim, não fez tanto, né? Não me tocou tanto, mas obviamente é um Clarice Lispector, vale muito a pena a leitura. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Para mim, particularmente, não fez. Foi o primeiro livro de Clarice que não dialogou tanto assim comigo, mas foi a nossa sétima leitura. Seguindo adiante aqui, oitava leitura foi essa aqui da nossa coleção do H.P. Lovecraft, A Cor que Caiu do Céu. Esse aqui é um livro de 1927. Na verdade, isso aqui é um pouco mandrake,
porque aqui está colocado como A Cor que Caiu do Céu, que é uma história super conhecida do H.P. Lovecraft, que é um clássico do terror, né, do horror cósmico. Para quem conhece o gênero, esse cara aqui é fundamental, fantástico, referência, tem que conhecer. Eu não conhecia, tive que conhecer, realmente tinha que me aproximar desse autor, até pela sua referência em outras obras, inclusive em outras formas de linguagem artística, como cinema, como quadrinhos. O H.P. Lovecraft é uma grande referência. E essa história, A Cor que Caiu do Céu, também é uma das suas grandes histórias. Mas aqui nós temos outras histórias. Então, na verdade, para o A Cor que Caiu do Céu, até dei uma nota 3. Uma boa história, envolvendo alienígenas, na verdade, né? Um objeto que cai do céu, que acaba gerando toda uma transformação, toda uma série de eventos macabros ali numa certa região rural. Então, para essa história clássica, tinha que conhecer, nota 3, excelente entretenimento. Outras histórias também nessa coletânea, porque aqui não é somente, é o que eu estou dizendo, o Mandrake, aqui a enganação do título, né? Parece que é um livro só e na verdade são alguns contos do H.P. Lovecraft. Né? Uma novela, que é um conto um pouco mais longo, né? Ou um texto um pouco mais longo, no caso a novela, e alguns contos, né? Textos um pouco mais curtos. E aí é que eu faço questão de pontuar. Entre os textos mais curtos, tem um texto aqui que realmente é o fantástico, que é Horror em Red Hook. Esse entrega tudo que você possa imaginar de uma mente insana, como é a mente de H.P. Lovecraft. Então esse aqui foi o nosso 8º livro de 2025. Seguindo adiante aqui, esse aqui, como eu disse, nota 3 para o total e nota 4 para o Horror em Red Hook, que é realmente um conto magnífico. Seguindo adiante, nosso 9º livro de 2025, lido em abril. Esse aqui também já comentei, vou voltar a falar desse livro, porque esse livro aqui é simplesmente acachapante. Estou falando aqui de Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, nessa capa belíssima aqui da editora Aleph. Essa capa fantástica aqui, essa edição, ó, brinco aqui, essa edição realmente magnífica, como a gente vai falar de edição lá na tag do Lip, né, as melhores edições do ano. Então essa aqui é realmente forte concorrente, capa belíssima, história Philip K. Dick, louco de pedra, pirou na batatinha total. E a gente vai falar mais desse livro lá no nosso top 10. Esse aqui vai certamente, né, dando um novo spoiler, esse aqui vai estar no nosso top 10. Então a gente vai falar muito sobre esse livro lá no vídeo de melhores leituras de 2025. E nós já falamos também dele lá no vídeo de Panorama 50%. Seguindo adiante, nosso 10º livro lido aqui em 2025 foi esse, Ódio à Democracia, do Jacques Rancière. Um livro que eu tinha uma expectativa grande, sempre me esbarrando com esse livro em várias livrarias, sempre pegava, estava folheada. Acabei encontrando numa banca de lá no 2 de julho, R$5, comprei. Fui com muita expectativa e eu sempre digo, né? Expectativa, quanto maior a expectativa, você corre o risco de ter uma decepção. Assim, não é um livro decepcionante, mas eu imaginava um livro um pouco mais porrada, assim, um livro mais consistente, um livro mais interessante, sob o ponto de vista da leitura, sob o ponto de vista da base teórica também. A premissa é muito interessante, porque fala que a democracia, longe de ser esse conceito super consagrado e unânime, ela nasce como uma crítica. Né? Ele vai retomar aí até para a questão do Aristóteles, que colocava a democracia como uma degeneração da politeia, que seria a forma ideal, né, da relação política ali. Então, na verdade, a democracia já nasce como crítica. E a partir daí ela vem sempre sendo criticada, sempre sendo questionada. Então, o que vem acontecendo nos dias de hoje, evidentemente, esse é um livro de 2011. Então, um livro que está conversando muito com o nosso tempo atual ainda, né, porque a gente está vivendo ainda um momento muito de polarização política, de elevação de extrema-direita. Então, nós temos todo um contexto que está retratado nesse livro aqui de questionamento da democracia. Então, ele fala que esse questionamento não é de agora, esse questionamento já acontece há muito tempo e é importante a gente saber por que defender a democracia. Né? Não porque pelas suas qualidades idílicas, santas, mas porque existe uma vantagem prática na democracia, isso que ele tenta colocar nesse livro aqui. Um livro pequenininho, muito interessante, vale muito a pena a leitura, só para mim é que realmente foi aquela coisa de expectativa demais, acaba tendo algum nível de decepção. Mas foi uma nota nota 2 aqui. Sim, como eu disse, nota 2 pela expectativa, mais 3. Se não tivesse expectativa nenhuma, seria um nota 3, com certeza. Seguindo adiante, nós chegamos no mês de maio, um mês que a gente leu bastante. Concluímos leituras, né, que a gente já vinha fazendo, então foi um mês que foi bastante produtivo
em termos de leituras. Primeiro livro que nós lemos em março, 11º livro, né, nosso livro número 11 aqui, 2025, foi esse aqui, O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. Esse aqui é do H.P. Lovecraft, claro, mas é uma outra história clássica. O Chamado de Cthulhu é super clássico. Quem já leu histórias em quadrinhos como eu, Monstro do Pântano, de Alan Moore, tem muito aqui do Chamado de Cthulhu, né? Então, um ser mítico, que nessa história aqui, que é a história que dá origem aqui, que dá título ao volume, nós temos uma estatueta justamente do Cthulhu, que gera uma série de consequências, né, para aqueles que vão buscar as origens dessa estatueta. Então aqui tem é o Lovecraft clássico, né, o horror cósmico, um horror desconhecido, né, uma causa, um potencial de causar dano que fica desconhecido até por quem está enfrentando aquele dano, né? Então você não sabe até que ponto aquilo é tão poderoso assim. Então existe o medo do desconhecido realmente aqui, tão maravilhoso. As outras histórias não me chamaram muita atenção, à exceção de A Verdade sobre o Falecido Arthur Jermyn e Sua Família, que tem um final bem surpreendente, bem interessante. Então, dos outros contos foi o que me chamou a atenção. Mas ainda não está no nível lá do Horror em Red Oak, que para mim foi o melhor de todos do H.P. Lovecraft que eu já li. Mas fica aqui a dica também, chamar de Cthulhu, novamente nessa edição belíssima da Cronos, e belíssima capa, muito bonita essa coleção aqui do H.P. Lovecraft. Vamos ter mais um do H.P. Lovecraft aqui. Esse aqui foi uma nota 3, tá? 12º livro, lido em 2025. Esse sim, livraço, um livro de referência que vou usar sempre que falar de livros. Os 100 livros que mais influenciaram a humanidade, do Martin Seymour Smith. Esse que é um livro de 1998. Fantástico, fantástico. Pela sua dimensão, né? pela sua abrangência, né? Pega escritores, pega livros religiosos, né? Então a gente fala aqui de Velho Testamento, a gente fala aqui de livros indianos, aqui a gente fala aqui do Tao Te Ching, né? Essa maravilha que é o Tao Te Ching, que é o livro do caminho. E além desses, nós temos, evidentemente, os livros de ficção marcantes. O Processo de Kafka está aqui, outros grandes livros estão aqui também. Agora, o que me chamou a atenção, por isso a nota dele até caiu um pouquinho, foram as ausências, né? Ausências importantíssimas, pelo menos para mim. Dostoiévski não está aqui, Albert Camus não está aqui, o nosso próprio John Steinbeck, do Vinhas da Ira, que é um livro clássico, não está aqui. Então faltaram alguns nomes importantes, mas por outro lado, conheci muitos nomes que eu não fazia sequer ideia da sua importância e que eu venho encontrando depois. Isso sempre acontece comigo, quando eu descubro uma coisa que eu até então não conhecia, essa coisa acaba sempre aparecendo para mim. Então, por exemplo, autores como Gurdjieff, né, que eu não tinha ideia da dimensão, da importância que tinha, aqui nesse livro eu descobri esses autores, esse e outros autores. Então valeu muito a pena pelas descobertas, mas fica aí o gostinho, né, um pouco amargo pela ausência de alguns nomes que são para mim fundamentais. Então dei aqui um 4? Exatamente. 4 pelas ausências notáveis, mas certamente um excelente livro. Vale muito, muito, muito a pena para quem gosta de livros, para quem... Eu adoro livros sobre livros, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Então esse aqui é o exemplo clássico. Um livro sobre livros, um livro sobre autores, analisando essas obras, analisando a importância dessas obras. Fundamental. Então, para quem gosta de livro, para quem trabalha com livro, para quem produz conteúdo literário, é uma obra fundamental. Um golinho d'água. E sigamos, que precisamos acabar aí o nosso primeiro semestre. Então vamos lá. Mais um H.P. Lovecraft. Esse aqui é o nosso 13º livro do ano. Sussurros na Escuridão. Esse aqui é de 31, né? Se eu não me engano, não sei se eu não comentei, o Chamado de Cthulhu é de 1928. Sussurros na Escuridão é de 1931. Esse aqui, diferente dos outros, é sim uma história única, tá? Então, quase que um pequeno romance ou uma novela um pouco mais longa. E aqui nós voltamos ao tema dos alienígenas, então, que são alienígenas que chegam numa certa localidade e tentam se esconder ali, se disfarçar, e esse disfarce acaba sendo um pouco comprometido, eles têm que atuar para reverter esse compromisso do disfarce. Então é isso um pouco a história que nós temos aqui, com aspectos de terror, né, de suspense, de tensão, que o H.P. Lovecraft é mestre em construir. E aqui nós temos, como eu disse, uma história um pouco mais longa, então dá para construir um pouco melhor as situações, um pouco melhor as cenas, um pouco melhor os personagens, então vale mais a pena. Eu diria assim, dos 3 livros, novamente, mais um da belíssima coleção da Cronos aqui, dos 3 livros, esse aqui pelo menos dá para você ter um pouco mais de imersão. Os outros, pela própria condição de contos, são mais superficiais, mas, como eu disse,
existem contos ali, os contos clássicos. A Cor Caiu do Céu, O Chamado de Cthulhu e esse que eu não conhecia, mas que me surpreendeu demais, que foi o Horror em Red Hook, são contos que valem muito a pena conhecer. E esse aqui, como novela, também vale a pena conhecer. Agora, claro, esse aqui eu diria que são livros mais de nicho, né? Aqui é mais para quem realmente é da área do terror, é da área da ficção científica misturada com horror. Talvez se interesse mais por esses livros. Quem é, talvez, da literatura mais clássica ou dos romances, talvez não seja tanto a sua. Mas, como eu digo, para mim, funcionou. Era um autor que eu precisava conhecer. Conheci, já tenho uma ideia um pouco do seu universo, da sua cosmologia, já consigo me localizar dentro desse universo do Lovecraft. Então, para mim, foi importante ter feito essa leitura. Nosso 13º livro de 2026, 2025, nota 3. E sigamos aí para um livraço. Acho que foi o primeiro calhamaço do ano. Acho que sim, né? O Capital no século XXI, do Thomas Piketty, esse que é um economista francês. Esse que é o livro de 2013, talvez tenha sido o livro mais discutido de 2013. Também falei bastante lá no nosso vídeo de Panorama de 50%. Não vou me entrar em detalhes. Gostei demais, muita informação. O tema importantíssimo, desigualdade, concentração de renda, fantástico. Uso de obras literárias, ele usa aqui Jane Austen, ele usa aqui Emily Brontë, para poder falar justamente, para poder ilustrar o que seria a riqueza, o que seria a pobreza. Então valeu também por esse aspecto, mas a nota que destoou aqui um pouquinho foi que eu achei que ele seria mais voltado para a simplificação da economia. Ele não simplificou tanto assim, então ficou aí num livro, em alguns momentos, um pouco mais punk para quem de repente não é da economia como eu, então precisei fazer alguns esforços ali em algumas partes para realmente conseguir entender o que ele queria passar. Mas de qualquer forma, livro de referência, está aqui, lido, e certamente eu vou usar bastante em outros momentos, artigos, pesquisas. Então vale muito a pena ler O Capital no século XXI, do Thomas Piketty. Vamos adiante para a nossa finalização aqui, vamos chegando no nosso aqui, né, só lembrando, nota 4, por conta dessa questão dessa simplificação que acabou não acontecendo tanto quanto eu imaginava. Livraço aqui, vamos para o nosso 14º, 15º livro. 15º livro é esse aqui, ó. Eu Não Sou Meu Cérebro, do Marcus Gabriel. Esse que é um livro de 2018, livraço. Esse aqui foi surpresa total, não conheci o autor. Me chamou a atenção aqui pelo título, mas não esperava nada, de repente entregou tudo. Neurociência, discussão sobre o que ele chama de neurocentrismo, ou seja, entender o cérebro como sendo o centro da consciência humana, e ele discute isso, ele questiona isso, questionamento que eu me apoio bastante também, me alio a ele, até por outras leituras que faço, Antônio Damasio, Miguel Nicoleles, né, que mostram que, na verdade, não tem como a gente reduzir a consciência humana a apenas o nosso aspecto biológico, né? Outros pensadores, como Yuval Noah Harari, já têm uma concepção um pouco mais fechada desse aspecto da consciência, dessa liberdade humana. Aqui nós temos alguém que defende, né, que a nossa consciência não é apenas o cérebro. Então, eu não sou meu cérebro por conta disso. Então, livraço, é uma das melhores leituras que nós fizemos aí em 2025. Seguindo adiante, isso aqui nota 5, né? 5 com selo LIP de excelência, que pode carimbar, porque esse é um livraço. Seguindo adiante, nós chegamos ao mês de junho, finalizando aí o primeiro semestre com 4 livros. O primeiro livro, a cabeça que foi a mil, teve que pensar bastante para poder acompanhar aqui esse minúsculo, mas super denso, que é o Lacan, do Vladimir Safatli, esse é um livro de 2007, apresentando, obviamente, as obras, a vida, né, de maneira muito breve, muito rápida, como eu disse, é um livro muito fininho, mas apresenta os pontos principais da vida do Jacques Lacan, e também fala aqui dos seus principais conceitos, né, suas obras. Então esse aqui é um livraço. Fiz questão, esse aqui não teve jeito, tive que parar depois da leitura e fazer um vídeo sobre esse livro aqui. Então tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, vídeo resenha sobre esse livraço aqui, tá? Então esse aqui valeu muito a pena a leitura também, obviamente foi o que? Nota, só pegando aqui, nota 3, nota 5, claro, nota 5, só não foi selo LIP de excelência porque a dimensão realmente a gente precisaria encorpar mais aqui, mas valeu muito a pena o esforço do Vladimir de resumir essas ideias e a vida do Lacan nesse livrinho aqui. Um detalhe, pulei aqui, né, porque foi livro virtual. Então, na verdade, esse é o 17º. O 16º foi A Queda, do Albert Camus, né, o livro de 56 do Albert Camus, terceiro romance
do Albert Camus, que nós lemos também lá no Tertúlias Sabáticas, né? A gente leu O Estrangeiro, lemos A Peste e lemos também A Queda, né? Que é o terceiro romance do Albert Camus de 56. Depois desse romance, ele recebeu o Nobel em 57. Aqui nós temos, né, também já comentei anteriormente, Jean-Baptiste Clemence, um advogado ali, um homem, né, alta categoria, que perambula pelas ruas de Amsterdã e carrega consigo, né, uma culpa muito grande por algo que ele deveria ter feito, não fez, e essa culpa o corrói, e num diálogo com um interlocutor invisível, nós temos essa expiação, de certa maneira, essa reflexão sobre a questão da culpa. Não é à toa, esse é o romance que constitui o ciclo da culpa no Albert Camus. Né? Quem já conhece Albert Camus, e nós detalhamos Albert Camus no nosso canal também, então tem muito vídeo sobre Albert Camus. Se você gosta de Albert Camus, O Estrangeiro a gente detalhou bastante, 3 vídeos sobre O Estrangeiro, se não me engano. A biografia do Albert Camus também está lá, então se você gosta de Albert Camus, dá uma olhada aqui nos vídeos aqui do nosso canal, você vai encontrar muito Albert Camus para você se apaixonar. Então, esse ciclo, né, o Albert Camus escreve por ciclos, então nós temos o ciclo do absurdo, e o romance é O Estrangeiro, o ciclo da revolta, e o romance é A Peste, e temos o ciclo da culpa, e o romance é justamente A Queda. Então, falei já bastante aqui, já tinha falado anteriormente, então fica aí esse belo exemplar do talento de Albert Camus, nota 3, em comparação aos outros que são obras-primas da literatura. Como eu disse, nosso 17º livro foi o Lacan, que eu já comentei para vocês, e vamos aí para o nosso 18º e penúltimo livro do primeiro semestre. Foi esse aqui, Mutações, o Tempo Não É Mais Como Era. Esse é um livro de 2015, organizado pelo Adalto Novaes. Esse aqui, na verdade, não é exatamente um livro, isso aqui é um material de apoio para um curso que foi dado, né, com várias palestras, formado esse curso por várias palestras de grandes pensadores da cultura brasileira, né, o próprio Vladimir Safatli, outras grandes figuras, Oswaldo Giacoya, tem nomes aqui maravilhosos, Maria Rita Kel, só tem fera aqui nesse livro. E aqui o que acontece? Aqui é um material de apoio. Então, aqui nós temos apresentações das palestras sobre esse tema, que é o tema do tempo. Então, o tema é fantástico, os autores participantes aqui são fantásticos. E alguns desses textos, evidentemente, são textos de mera apresentação da palestra. Então, eles não vão detalhar, não vão se aprofundar sobre o tema. Mas, de qualquer forma, alguns desses textos são muito interessantes, dá para pensar muita coisa. Então, foi uma boa leitura também, deu uma nota 3 aqui, mas valeu a leitura de Mutações, o tempo não é mais, né? O tempo não é mais como era, o futuro não é mais como era. Então valeu muito a pena aqui essa leitura, apesar desse formato não muito convencional. E finalmente, nosso último livro lido no primeiro semestre foi essa Preciosidade, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, de 1891. Uma das edições, né? A história das edições desse livro aqui é um caso à parte, é um vídeo à parte. A gente vai precisar discutir muito esse livro aqui. E esse aqui é fantástico, né? Não tenho o que dizer, todo mundo sabe da história. Eu sabia da história. Dorian Gray, um jovem muito bonito, que para conseguir se manter belo, ele acaba fazendo aí uma jogada do destino, acaba fazendo uma troca de almas aí com o seu retrato. Então o retrato envelhece, ele não envelhece. Mas o que eu descobri, por que esse livro aqui é fantástico, por que esse foi o melhor livro lido no primeiro semestre, como eu coloquei lá no nosso Melhores Livros de 50%, né? Porque ele entrega muito mais do que a premissa. Então, se todo mundo conhece a história do retrato, que envelhece, ele fica sempre jovem, mas aqui tem muito mais coisa, tem muito mais coisas pesadas, inclusive. Eu não esperava coisas tão pesadas nesse livro. Tem crimes aqui, tem situações assim, dignas de filme, de livro policial mesmo, quase livro de terror, as coisas que acontecem aqui. Então, me entregou muito mais do que eu esperava. Vamos falar mais desse livro aqui aí pra frente. Já falamos antes e vamos falar depois do nosso top 10, que claro, ele entrou no top 10. Talvez não tenha mais ficado como primeiro lugar. Aí só você acompanhando para descobrir. Então finalizamos aí nossas apresentações rápidas aqui. Já levamos aí 30 minutos. Vamos tentar ver se a gente consegue, nos próximos 30, encerrar nossos outros livros de 2025. Aí já vou precisar falar um pouquinho com mais calma, porque esse aqui realmente vocês não viram. E a gente vai tentar apresentá-los para vocês. Mais um golinho d'água. Começo com um livro que eu não tenho fisicamente aqui, li em edição virtual, mas li para um clube de leitura também. Eu tentei acompanhar o máximo de clubes de leitura possíveis aqui em Salvador,
Obviamente, existem vários aqui em Salvador, eu não consegui acompanhar todos, mas um ou outro eu consegui acompanhar, consegui pegar. Espero acompanhar mais clubes de leitura em 2026. Então, se você é de Salvador, se você tem um clube de leitura, ou se você tem um clube de leitura virtual, e de repente se interessa que mais pessoas participem, me mande o link, me manda o contato, me manda alguma informação. Eu faço questão de participar, porque eu adoro clube de leitura. Aliás, eu sempre digo que minha relação com a leitura, eu tive várias fases ao longo da minha vida, mas uma das principais mudanças se deu por conta do clube de leitura normal da Maria Camila Moura, essa grande psicóloga cearense, fantástica. Se vocês não conhecem, procurem a Maria Camila, maravilhosa. E eu mudei muito a minha forma de leitura a partir do clube de leitura normal, né, da minha experiência no clube de leitura normal. E foi fantástico essa coisa da discussão coletiva. Então eu mesmo criei, né? Aí acabei criando o Tertúlias Sabáticas para poder ter esse ambiente de discussão, justamente porque vi o quanto ele é poderoso para ampliar sua leitura a partir da minha experiência no clube de leitura da Maria Camila Moura, do clube de leitura Anormal. Então mando um abraço aqui para a Maria Camila Moura, mando um abraço para meu querido Anatoly, figuras magníficas, maravilhosas, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente quando estiveram aqui em Salvador. Mas então, se você tem um clube de leitura, se você tem um clube de leitura, anormal ou não, me manda o link, me manda o contato, que eu faço questão de participar também. Então, seguindo aqui para uma discussão que não foi feita aqui em Salvador, de um clube de leitura, nós lemos o livro O Lugar, justamente O Lugar, da Annie Ernaux, essa vencedora de prêmio Nobel também, O Lugar, que é de 2021. Bom, Annie Ernaux, eu já tinha me apaixonado justamente por conta do clube de leitura normal. Nós lemos lá Os Anos, da Annie Ernaux. Livro, como eu digo, a escrita da Annie Ernaux, ela talvez não se adeque para todo mundo, né? Talvez tem gente que acha que ela fica ali flutuando no meio, flutuando nas mundanidades. Mas para mim funciona muito, eu gostei muito de Os Anos. Acho que Os Anos, se não me engano, foi a terceira melhor leitura que eu fiz em 2024, 2023. Foi uma boa leitura, uma excelente leitura. E O Lugar também foi muito boa, na mesma pegada de Os Anos, ou seja, a famosa autobiografia, né, ou biografia historiográfica. Tem um termo que é utilizado para se referir ao tipo de literatura da Annie Ernaux. E O Lugar vai nesse mesmo sentido. O que caracteriza essa literatura? Ela usa elementos da vida dela, elementos da sua vida pessoal, para refletir sobre momentos históricos ou sobre situações específicas. Ou seja, ao invés de ela simplesmente falar sobre aquela situação, ela ancora essa discussão a partir das suas próprias reflexões, das suas próprias situações de vida. Então, nesse caso aqui de O Lugar, é muito marcante porque ela vai começar, o que dá o estopim para essa história é justamente a morte do seu pai, e ela tendo que voltar para a sua cidade natal, né, para poder, né, fazer os preparativos ali, tomar as providências. Então essa volta, esse ir e vir no tempo, né, no espaço, no caso, ela vindo de uma cidade grande para a cidade interior, e essa vinda do tempo também do presente para o passado, para a sua infância, para a sua formação, né, enquanto ser humano, a sua saída de casa para a universidade, tem vários detalhes ali. E ela vai pensando esses detalhes e conectando com essa evolução da cultura, dos valores, né, de como os seus pais enxergavam a vida, como ela enxerga a vida. Então, é essa teia de sentimentos, essa teia de reflexões, essa teia de sensações que a Annie Ernaux consegue produzir. Então, para mim, funciona. Certamente foi nota 5, selo LIP de excelência, não tenho o que dizer. O Lugar, da Annie Ernaux, maravilhoso. 21º livro de 2021, essa maçaroca aqui também, que já estava comigo há uns 2 anos, assim como o Capital do Thomas Piketty, que eu ficava uns 2 anos ruminando até finalmente conseguir terminar de ler esse ano. Esse aqui também ruminei muito, durante muito tempo, mas esse ano terminei. Sapiens, do Yuval Noah Harari. Esse que é um livro de 1911. E aqui foi o livro que colocou Harari no mapa, né? Todo mundo leu Sapiens, todo mundo comentou Sapiens, todo mundo falava sobre esse livro aqui. E eu, obviamente, tinha que ler, apesar de que acabei lendo outros 2 dele antes de ler esse aqui. Eu li tanto o Homo Deus quanto li o 21 Lições para o Século XXI. Gostei dos 2. E quando cheguei no Sapiens, claro, expectativa lá em cima, expectativa / realidade. Então não foi um livro que dialogou tanto comigo, por isso que a leitura, inclusive, foi muito arrastada, mas certamente não tenho o que dizer. É um baita repertório aqui, um baita livro de repertório para você ter com você, para você conhecer essa evolução da história humana. Muito interessante como ele pega aspectos como a linguagem, como a criação dos mitos, e como essa linguagem, como esses mitos é que permitem a cooperação entre seres que são, em outros aspectos, seres que são estranhos entre si.
mas que a partir desses mitos, a partir desses elementos de comunhão social, muito mais do que pessoal, acabam sendo capazes de grandes coisas. Então, é muito interessante a forma como ele coloca aqui essa evolução. Então, fica, obviamente, não tem o que dizer. Todo mundo, se puder, tiver a oportunidade de ler, leia. É um grande livro. Para mim, simplesmente não funcionou tanto quanto eu imaginava. Mas não por isso, só checando aqui, nota 5. Nota 5, só não é selo LIP de excelência, mas é excelente livro também. Só não dialogou tanto comigo, mas vale muito a pena a leitura. Seguindo adiante, nosso 22º livro, também não tenho aqui físico, mas faço questão de falar. Aliás, inclusive, a versão que eu li, a versão digital, mas a versão que eu li, se eu não me engano, vou pegar essa referência da editora, se eu não me engano, Autofágica, belíssima edição, muito texto de apoio, textos a mais, a edição em si, muito bem construída. Estou falando aí de Na Colônia Penal, do Franz Kafka, esse é um livro de 1919. Livro pesadíssimo, né? O Kafka já é um cara conhecido por ser impactante, né? Por ser um cara de elementos insólitos, um cara que já muda a sua percepção. Mas esse livro, em particular, é cachapante. Esse realmente ele vai nas entranhas, literalmente. Ele mostra as vísceras aqui. Então, se você tem estômago fraco, não leia Na Colônia Penal. Aliás, eu coloquei isso lá nós temos um vídeo específico analisando, apresentando Na Colônia Penal aqui no canal do YouTube, aqui no nosso canal. E eu fiz questão de colocar o livro mais Hellraiser do Franz Kafka, né? Quem conhece, quem cresceu na década de 80 sabe da série de terror Hellraiser. Então ali você tem torturas das piores espécies. Esse livro aqui certamente é o livro mais Hellraiser de Franz Kafka, que é um autor que já choca muito, mas nesse aqui ele extrapolou todos os limites. Então, nota 5, selo LIP de excelência, sem dúvida nenhuma, um dos grandes livros que eu li em 2025. Foi discutido nas tertúlias sabáticas, e como eu disse, tem livro específico sobre ele, vídeo resenha sobre Na Colônia Penal, e tem também um outro vídeo que eu fiz que chama-se Literatura do Confinamento, e eu relaciono o Na Colônia Penal com Memória da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, e com O Jovem Torles, de Robert Musil. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais, mergulhar um pouquinho mais aí Franz Kafka e Na Colônia Penal, dá uma olhadinha nesses dois vídeos, a vídeo resenha e o vídeo sobre literatura do confinamento. Mês de agosto, 6 livros, acho que foi o nosso mês mais produtivo em termos de leitura de livros, 6 livros, e eu já começo com esse livraço aqui, livro que, assim, autor que, como é que esse autor não tinha entrado ainda no repertório, né? Tinha que entrar, clássico, é o nosso, para muitos, é o nosso maior escritor. Estou falando aqui de Machado de Assis, e nosso primeiro Machado de Assis foi Helena, de 1876, um Machado na sua fase romântica, né? Maravilhosa história, adorei. A história aqui é do Estácio, né, que está se recuperando da morte do pai, quando descobre que tem uma irmã, né? O pai tinha uma irmã fora do casamento, essa irmã, que é justamente a Helena, acaba tendo que morar com a família. Diz, poxa, que situação estranha. O fato é que a Helena é um encanto de pessoa, é encantadora, e todo mundo se apaixona pela Helena, né? A mãe, toda a família, né? E o Estácio, em particular, que é irmão da Helena, acaba tendo sentimentos confusos em relação àquela sua nova irmã, e esses sentimentos vão se intensificando à medida que ele vai descobrindo que a própria Helena também tem seus segredos. Então, uma história muito legal, muito bem contada, uma narrativa incrível aqui. Então, meu primeiro contato com o Machado foi muito bom, muito bom, muito bom. Vai ajudar a comparar com outros Machados. Nós vamos ler 3 Machados esse ano, então lemos esse aqui foi o primeiro, e vamos dizer assim, a minha experiência de leitura com esse Machado acabou influenciando as outras experiências de leitura que eu vou ter com os outros Machados, e aí eu vou falar disso quando a gente chegar lá. Mas fica aí Helena, se eu não me engano, aqui 5, só não foi selo, só não foi selo LIP de excelência, porque ainda é da fase romântica, então é uma história um pouco mais tradicional. Então, para quem conheceu o Machado realista, o Machado de inovações literárias, esse aqui talvez fique um pouco tradicional demais, por isso não foi selo LIP de excelência, mas nota 5, com certeza. Seguindo adiante, outro livraço, outro livro fundamental, referência, tinha que estar aqui, tinha que já ter aparecido há algum tempo atrás, Pecado Literário,
É o que eu sempre digo, não ler esse livro aqui, não ter lido ainda esse livro, mas cumpri, risquei esse pecado literário da minha lista. Estou falando aqui de Jack Kerouac, On the Road, Pé na Estrada, livro de 1957. Clássico da contracultura, do movimento beatnik, né? Então aqui nós temos o Saul Paradise, esse cara que quer ser escritor, né? Ele quer ser escritor de qualquer jeito, e para ser escritor, o que é que ele precisa? Experiência de vida. E aí o que é que ele faz para ter experiência de vida? Bota o pé na estrada, mochileiro, carona, dá-se pulando atrás de vagão de trem. O cara se vira para ir conhecer as profundezas da América. Então, fantástico. Um livro de viagem, um livro que mostra vários cenários diferentes, encontros diferentes, muita gente se encontrando, figuras que passam na sua vida como verdadeiros cometas, né? Super figurantes, e somem, né? Mas deixam aquela marca na sua vida. Então, livraço, fantástico. E esse encontro do Saul Paradise com o Jim Moriarty, né? Essa dupla é uma das grandes duplas da literatura mundial. Então, se você não conhece ainda, tem um filme, se não me engano, do Walter Salles também, retratando um pouco esse livro. Então, livraço, super referência, super obrigatório aí, tá no seu repertório de leitura. Pé na Estrada, Jack Kerouac, 1957. Seguindo adiante, vamos em frente. Outro livraço. Poxa, 2025 foi um ano de muitas boas leituras. Se não me engano, foram 43 leituras e 19 super leituras, como eu estou chamando, né? O que é que eu estou chamando de super leituras? Nota 5, selo LIP de excelência. Então, o top do top do top. Então, nós tivemos 19. E no nosso vídeo 10, a gente vai precisar tirar 10, né? No nosso vídeo de top 10, a gente vai precisar tirar dessas 19, nós vamos precisar tirar 10. Então, veja o sumo que a gente vai espremer dessas leituras. Então, fica aqui uma das grandes leituras também de 2025, A Cidadela, A.J. Cronin, de 1953. Não esperava nada, 53 não, desculpe, 1937, 37 isso aqui. Não esperava nada, não conhecia o A.J. Cronin, não conhecia a Cidadela, já tinha visto 1 milhão de vezes. Agora, veja como é a importância da edição e a importância da capa. Vi esse livro 1 milhão de vezes naquela coletânea de... não sei se eu tenho algum aqui perto. Tá lá por cima, senão vou bagunçar aqui. Mas aquela edição de literatura clássica, que é aquela capa vermelha, todo mundo já viu, né? Capa dura, vermelha, só com o nome do autor, nome da obra. Já tinha visto 1 milhão de vezes. A Cidadela, para mim, sempre foi um livro sobre guerra, um livro sobre, sei lá, um cerco numa cidadela. Sempre achei que fosse isso. De repente vejo essa capa aqui, ó, essa aquarela aqui, belíssima, mostrando uma pequena vila, né, uma vila verdejante aqui. Aí eu disse, poxa, aquilo me atraiu. Então, pera, deixa eu dar uma chance para esse livro aqui, deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. Aí eu vou pegar atrás, vou ver quem é o A.J. Cronin, né, um médico, né, com experiência de guerra, e um autor que foi um autor super consagrado no seu tempo. Então, fui dar a chance. Maravilhoso esse livro aqui. Andrew Mason, nosso jovem médico, que vai começando sua vida ali ao lado da professorinha Christiane Barlow, né? Esses dois vão enfrentando uma série de desafios, várias puxadas de tapete terríveis, que você fica com dó desse cara aqui, o tanto que ele sofre, né? E também quando ele resolve meter as caras e ganhar dinheiro de qualquer jeito, você também sofre por ele. Você sabe que ele está fazendo uma coisa que não é do espírito dele, não é do caráter dele. Então, maravilhoso livro, um livro muito humano, né? Fala muito da condição humana, fala muito das nossas falhas, da possível redenção, fala que a gente tem que viver com o luto, fala que a gente tem que aprender a viver com a dor. Então, fantástico livro, fantástico. Deixa eu ver se eu dei aqui, claro, nota 5, selo LIP de excelência, A Cidadela, A.J. Cronin, uma das grandes leituras de 2025. Seguindo adiante, fomos aqui para outro Kafka, um Kafka super do início da sua vida literária, que eu não conhecia ainda, que veio junto aqui dessa ediçãozinha de A Metamorfose, mas estou me referindo aqui a O Veredito, tá? Que veio junto aqui com essa edição. Essa edição foi um presente aqui da minha queridíssima amiga Glória Cláudia, que sempre está lembrando, quando ela vê livro, sempre lembra de mim. Então ela recebeu, acho que recebeu esse livro de alguém, eu tinha em casa, não tinha lido, não tinha interesse de ler, levou lá, me deu de presente, claro. Glória, um beijo, brigadíssima aqui pelo livro. E foi uma grande leitura também, uma das primeiras obras do Franz Kafka. Isso é uma obra é um texto de 1912, então o iniciozinho da vida aí literária do Kafka. Ele estava já se envolvendo com a Felice Bauer, né, que vai ser essa grande relação amorosa, cheia de idas e vindas, que ele vai ter, e essa história acaba sendo inspirada por ela, porque é uma história do George Bendelman, que tem uma relação difícil com seu pai,
Kafka tem uma relação difícil com seu pai e tenta se emancipar. E essa emancipação passa pelo romance e por afirmar, né, por assumir de fato o romance com a Frida Brandenfeld. E é interessante os nomes porque Frida Brandenfeld são as mesmas iniciais de Felice Bauer. Então tem muito do Kafka biográfico aqui. Foi uma nota 3 pela redução, pelo, né, um texto um pouquinho mais curto, um Kafka ainda começando, um Kafka muito tradicional ainda aqui, sem aquela loucura do Kafka que a gente vai conhecer mais lá na frente, mas já com um final trágico nessa história. Então já mostra que Kafka já ia ser um escritor de dramas, né, de livros densos, livros que mexem com o leitor. Então já deu provas disso com um dos seus primeiros textos, O Veredito, de 1912. Seguindo adiante, agora segura o coração, porque realmente esse livro aqui foi porrada. Esse aqui, uma das grandes leituras do ano de 2025, mais um livro pesado em vários aspectos. Situações obscuras, situações de vazio existencial muito profundo, soluções para esses vazios pela linha das drogas, pela linha do sexo, pela linha do abandono quase que do corpo e, por outro lado também, da potencialização desse corpo também como resposta desse vazio. Então aqui tem de tudo, aqui tem a vida de uma pessoa colocada nas páginas, no papel. É isso aqui o resumo dessa obra aqui. Chelsea Girls, Eileen Myles, de 1994. Fantástico livro, não conhecia a Eileen. Esse é o tipo de livro que é a tal da aposta literária. Tava lá no Bacião, no monte de livro a R$3. Vou lá, olho o livro, vejo esse selinho, esses pontinhos aqui, gente, faz muita diferença. Isso aqui é a logo da Todavia, né? Uma marcação aqui da Todavia, editora consagradíssima aqui no Brasil. E, obviamente, se é um livro da Todavia, já tem ali uns 50% de chance de ser muito bom. Então, foi isso que me levou a pegar esse livro aqui, dar uma folheada nele. Precinho baratíssimo, comprei, li, fantástico, não consegui parar. São vários trechos aqui, na verdade não é uma história, não é uma história linear, são vários momentos, várias situações onde a Eileen Myles descreve determinadas situações, a ida dela para Nova York, o desejo dela de ser poetisa, né, como ela chega, as dificuldades que ela tem. Esse livro aqui, cara, esse livro aqui tem tanta pobreza, aquela pobreza de tipo barriga colando, sabe, barriga colando nas costas de fome. Tem isso aqui dentro. Então, assim, incrível. A forma também como ela descreve as suas relações amorosas e o avanço, né, suas relações amorosas e sexuais. Ela que é uma mulher assumidamente homossexual. Então, tem muita coisa aqui pesada. É, obviamente, um livro para maiores de 18 anos, mas é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. A verdade desse livro é que ele dá um tapa na cara. Isso é que eu acho que resume esse livro aqui. Fantástico, uma das melhores leituras, sem dúvida nenhuma, de 2025. Seguindo adiante, vamos correr um pouquinho, que acho que daqui a uns 10 minutos a gente precisa fechar esse vídeo. Então vamos aqui para um livro de não ficção, né? Nós temos alguns livros, se não me engano, de 43 leituras, acho que umas 10, 15 leituras não foram de não ficção. E esse foi uma das boas leituras de não ficção. O Caracol e Sua Concha, do Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, que é um dos grandes... Esse que é um livro de... Só deixando o ano aqui. Tem um outro anterior que foi virtual, que eu vou ter que voltar depois. Mas, fechando aqui o Caracol. Esse aqui é um livro de 2005. É uma coletânea, na verdade, de artigos do Ricardo Antunes, que é um dos grandes sociólogos do trabalho brasileiro, né? Sociologia do trabalho é um campo da sociologia. E aqui mando um grande abraço também para o meu querido amigo Ronaldo Prado, grande sociólogo, grande homem de ação, né? Não só um sociólogo teórico, mas alguém que tem a teoria e usa na prática para poder mudar o mundo. Então fica aqui também o meu abraço para o Ronaldo, apoiador de primeira hora aqui do nosso canal Prazer em Conhecer Lipe. Então, esse Ricardo Antunes é um grande sociólogo, né, focado em sociologia do trabalho, e aqui tem vários artigos dele, justamente falando sobre essa mudança, essa transformação, essa metamorfose do trabalho ao longo do tempo, né, inclusive por conta das transformações tecnológicas. Então, por isso que esse termo aqui, né, o caracol e sua concha, né, porque o caracol se adapta à sua concha, ele vai mudando de acordo com a sua concha. Então, o que ele coloca aqui é que o trabalhador ele também vai mudando, vai se adequando de acordo com as condições reais de trabalho. Mas nem por isso a
existe aqui o sumiço do trabalho, né? O desaparecimento do trabalho enquanto elemento social fundamental. E ele se contrapõe a essa tese aqui. Achei muito interessante esse livro também, porque ele não é apenas um livro de apresentação de tese, ele é um livro de defesa de tese e defesa de tese contra uma outra tese posta, que é a tese do desaparecimento, da importância do trabalho, tendo em vista essas evoluções tecnológicas. Então, por exemplo, o livro do Jeremy Rifkin, que é O Fim do Emprego, é muito discutido aqui. Haveria de fato um fim do emprego? Haveria de fato um fim do trabalho? Estaremos migrando para uma sociedade pós-trabalho? É o que ele discute aqui, é o que o Ricardo Antunes se contrapõe. Tá? E se contrapõe nomeando os autores que defendem essa outra tese e argumentando por que essa outra tese está equivocada. Então, muito legal, livro curtinho, mas muito legal por conta disso. Muito bem escrito, linguagem tranquila, muito fácil de ler, tese bem apresentada, argumentos consistentes. Muito bom esse livro aqui, só vendo a nota. Nota 5, só não foi selo LIP de qualidade, de excelência, porque é uma coletânea de artigos. Então, acaba ficando um pouco fragmentado a argumentação. Fragmentada a argumentação, mas muito bom. Se fosse um texto escorreto aqui, uma análise aprofundada nessa mesma linha, seria certamente selo LIP de excelência. Mas fica a recomendação. A Concha, O Caracol e Sua Concha, de Ricardo Antunes, excelente leitura de 2025. Seguindo, assim, aí eu voltando aqui para um outro livro que nós lemos no digital, que é o Demian, de Hermann Hesse, de 1919. Esse foi uma releitura, né? Já tinha lido o Demian, mas foi uma releitura para discussão lá no nosso Tertúlia Sabática, nosso clube literário. Discutimos até com a presença do Luiz Baqueiro, grande figura. Mando também um abraço para o Luiz Baqueiro, que contribuiu de maneira excepcional. Eu até me arrisco a dizer que foi a melhor Tertúlia Sabática de 2025. Foi a Tertúlia Sabática discutindo o Demian com a presença do Baqueiro. Foi muito, muito marcante, muito tocante também, porque esse foi um livro muito importante para ele. E ele colocou, né, se colocou de maneira muito... se disponibilizou, né, disponibilizou as suas sensações, as suas impressões de leitura na nossa discussão lá. Então foi muito legal. E o Demian é um livro fantástico, né? Eu já tinha lido, já tinha favoritado. Hermann Hesse é um dos grandes autores da minha vida, assim, o Siddhartha, o próprio Demian. Vou, se Deus quiser, finalmente em 2026, vou ter que ler sua grande obra-prima, O Jogo das Contas de Vidro. Então, é um grande autor. O Demian, para quem não conhece a história, é Emil Sinclair, um jovem ali em formação, vivendo as agruras da adolescência, sofrendo bullying dos estudantes mais velhos e tudo mais, mas acaba encontrando justamente essa figura, o Demian, um jovem, mas um jovem muito diferente, muito seguro de si, uma alma velha, vamos dizer assim. E esse encontro dos dois leva, de fato, a um crescimento, um amadurecimento do Emil Sinclair. E é esse amadurecimento que nós acompanhamos aí, claro, de maneira muito resumida aqui, dessa grande obra clássica, o Hermann Hesse, que é também, se não me engano, também ganhador de Prêmio Nobel de Literatura. Então fica aí, nota 5, selo LIP de excelência, fantástico, discutido lá nas nossas tertúlias sabáticas. Retomando para os livros físicos, nós temos aqui A Elite do Atraso, do Gessé de Souza, outro grande sociólogo, indiscutível, foi presidente do IPEA aqui no Brasil, e aqui ele tem uma tese muito clara, né, de que essa questão da escravidão, ela é um elemento muito mais forte, muito mais fundante na nossa situação de país do que a questão do patrimonialismo. Então, o patrimonialismo do Raimundo Faoro, do Sérgio Buarque de Holanda, ele se contrapõe a essa tese, essa centralidade do patrimonialismo e pontua que a escravidão teria esse papel de elemento central na definição da sociedade brasileira. E dá como exemplo disso a própria questão da Operação Lava Jato, que na verdade teria muito pouco de jurídico e na verdade é uma forma de manter ali as divisões, né, as castas sociais em seus devidos lugares, né, usando para isso o instrumental jurídico. Mas fica aí a tese do Gessé de Souza, apontada nesse livro. Por que esse livro talvez não tenha funcionado tanto para mim? Porque eu esperava um livro mais teórico, um livro mais calcado na teoria. Tem muita teoria aqui, o Gessé de Souza é um conhecedor da teoria, mas às vezes dá um pouco meio de panfleto, assim, sabe? Dá um ar meio panfletário, um ar meio de conversa de bar, muito quebra da quarta parede, muita conversa com o leitor, então quebrou um pouco para mim a expectativa que eu tinha do livro. Como eu disse, aí questão totalmente minha. A minha expectativa era de um livro mais pesado em termos teóricos, e acabou em alguns momentos ficando leve demais. Me lembrou um pouco até a sensação que eu tive quando li o Dever da Esperança do Ciro Gomes. Um livro que eu imaginava que tinha uma base ali teórica e em alguns momentos virava um panfleto de campanha.
Esse aqui me deu um pouco essa impressão também. Esse aqui é um livro de 2019, né? Esse aqui completamente imerso aí na loucura que o Brasil vem vivendo aí nos últimos 10 anos praticamente. Então, é lido, mas deve de qualquer coisa, se não me engano, é o quê? Nota 3, nota 4? Nota 3. Mas vale muito a pena ser lido, porque é um livro que foi muito discutido, então vale a pena você conhecer até você se contrapor. A Elite do Atraso, o Gessé de Souza, de 2019. Seguida adiante, clássico absoluto agora. Mas aí que vem a coisa da repertório, ressonância, como é que o livro fala com você. Então nem sempre o livro fala, nem sempre aquele livro que você esperava fala com você. Às vezes aquele livro que você não esperava nada, conversa muito com você. Então foi um pouco do que aconteceu aqui com Memórias Póstumas de Brás Cubas, nosso segundo Machado de Assis de 2025. Esse que é um livro de 1881. Aqui nós temos a história clássica, Bento Santiago, Capitu, nosso querido Escobar. Então, acho que todo mundo conhece essa história. Rapidamente aqui. Aqui temos um Bento Santiago, o famoso Bentinho, já mais velho, contando relembrando, né? Por isso que é umas memórias, né? Memórias de Brás Cubas, memórias póstumas de Brás Cubas, né? Póstumas porque o Bento Santiago já escreve essas memórias já morto. Então, o famoso defunto autor, né? Ele se torna autor quando já é defunto. Então aqui nós temos ele relembrando sua vida e contando a sua história desde a sua infância, quando conhece a sua vizinha Capitu, começa a se envolver com ela e todas as peripécias, todos os desafios que ele tem que enfrentar para viver esse amor, que lá na frente vai ter essa grande questão aí, né, que paira sobre a literatura nacional. Né? Capitu teria traído Bentinho com o seu amigo Escobar. Eu, como até comentei lá no Instagram, eu fui para esse livro achando que esse livro era basicamente isso e descobri que esse livro é muito mais do que isso. Na verdade, essa questão ela vai aparecer no final do livro. Ele passa por muito, ele conta muitas outras coisas até chegar nessa questão. Mas tem uma outra forma de você ler também esse livro e aí sim, centralizado nessa questão da traição. Porque como ele está contando suas memórias, então ele já conta traumatizado por essa dúvida. Então pode ser aí, é uma coisa até que uma meia-culpa que eu até me faço, que eu comentei que na verdade o livro não é sobre a traição, mas a gente pode fazer duas leituras. Uma primeira é de fato, se a gente for olhar de maneira linear na narrativa, a traição vai aparecer, a suspeita de traição, o elemento da traição vai aparecer muito no final do livro, lá para a quinta, sexta parte do livro. Mas uma outra forma de você entendê-lo, de ler o livro, é lê-lo já entendendo que como é uma memória, como é uma contagem de um fato a partir da vida dele, ele já terminou a vida e está voltando. Então, se ele já terminou a vida e está voltando, ele já está voltando traumatizado e já está contando traumatizado. Então, nesse sentido, esse trauma perpassa toda a história dele e perpassa, portanto, toda a história do livro. Então, são duas formas de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. De qualquer forma, não dialogou tanto comigo, nem tanto pela história em si, né, mas pela forma de como essa história foi contada. Né? Eu não gostei muito dessa estrutura tão inovadora, afinal de contas, esse é um livro que inaugura o realismo no Brasil, então tem essa carga de ser um livro super inovador, de fato o é, até por conta disso, o Helena, que eu tinha lido antes, ficou um pouquinho abaixo aqui na minha avaliação, porque o Helena é um livro bem mais tradicional. Esse aqui acaba sendo inovador demais. E, no meu caso, eu vou gostar mais do terceiro, porque o terceiro está aí um pouco no meio do campo, aí na fase intermediária entre Helena e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas, obviamente, é um grande clássico, vale muito a pena ser lido, só para mim que não funcionou tanto quanto eu imaginava. Seguindo adiante, vamos em frente. Obviamente é um livro nota 5, só não foi selo de qualidade, pelas questões que eu comentei, né? Não dialogou tanto comigo. Vamos aí para o primeiro livro lido finalizado, né? Em outubro, foi essa maravilha. Esse sim, esse aqui tem que estar lá em cima. Clarice Lispector, minhas queridas, esse é uma coletânea lançada em 2007. E o que é que nós temos aqui? Nós temos um texto, nós temos um romance de Clarice, nós temos conto de Clarice, nada disso. Nós temos as cartas de Clarice, trocadas com suas duas irmãs, a Elisa e a Tânia, ao longo da década de 40 e 50, quando Clarice era casada com o embaixador Mauri Gurgel e rodava o mundo. Né? Então temos cartas de Clarice aqui de vários lugares do mundo, e essas cartas falando sobre as situações mais corriqueiras, e situações até de contrato de direitos autorais, situação de venda de livros, de crítica de livros, situações domésticas, presentinhos para as irmãs. Ou seja, por que esse livro aqui
me tocou tanto? Porque eu sou um apaixonado por Clarice Lispector. E sempre tive contato com Clarice, ou pelos seus próprios textos, os textos publicados, ou por pesquisadores que falam sobre Clarice, que é o caso da Neiva Cadota. Nós temos aqui um livro muito legal dela, a Tessitura do Social. Já comentei antes aqui com vocês. Mas esse livro aqui traz uma terceira camada, né? Traz uma terceira faceta, que aqui é a Clarice não publicável. Aqui é a Clarice que escreve sem pretensões de publicar. E aí abre-se um mundo de janelas, um mundo de frestas, um mundo de buracos de fechadura para a vida íntima da Clarice. Então esse fez parte aqui, até fiz um vídeo específico no Instagram de literatura da intimidade. Aqui a gente realmente entra na intimidade da Clarice Lispector. Então por isso, por me mostrar um outro lado dessa mulher que eu acho fantástica, que eu acho uma tremenda escritora, esse aqui foi uma das melhores leituras de 2025. Seguindo adiante aqui com clássico absoluto, Morte em Veneza, do Thomas Mann. Aqui nós temos a edição compilada, né? Thomas Mann e Tônio Kruger. Então vamos falar das duas em sequência. O Thomas Mann, Morte em Veneza e Tônio Kruger. E o primeiro que a gente vai comentar, o primeiro que a gente concluiu, foi o nosso livro 33, de 2025. Morte em Veneza, obviamente, Gustav von Aschenbach. Nós temos aí esse grande escritor que está num momento de aquele bloqueio criativo. Viaja para Veneza para dar uma espairecida, para, né, reconectar-se consigo mesmo. E lá se depara com o jovem Tadzio, né, de uma beleza espetacular. E a partir daí se confronta com esses temas, né, e começa a refletir sobre esses temas. O tema da beleza, o tema da juventude, do tempo, né, da passagem do tempo, o tema da finitude, da morte. Então tudo isso está colocado aqui numa linguagem, num texto belíssimo. Não à toa, essa aqui, Morte em Veneza, é considerada uma das novelas mais perfeitas da história da literatura, ao lado de A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, e A Metamorfose, de Kafka. Então, por aí vocês tiram o peso desse texto aqui, texto fantástico, texto lido lá para as tertúlias, e nós temos aqui no canal do YouTube, nós temos vídeo especial, vídeo resenha sobre Morte em Veneza, que vale muito a pena a sua audiência, tá? Então, Morte em Veneza, fantástico livro, certamente nota 5 e selo LIP de excelência. E eu já continuo aqui com ele mesmo, falando do Tônio Kruger, que nós já lemos na sequência. O Tônio Kruger, que é contado aqui, é um texto que fala desse personagem, o Tônio Kruger, a partir da sua infância, da sua adolescência e da sua fase adulta. E a fase adulta acaba refletindo muitos daqueles conflitos que nós vimos na sua infância e adolescência. Então, é um texto que tem uma circularidade, tem uma completude muito interessante, que conversou muito comigo. Eu até diria que conversou mais de maneira pessoal. Eu me relacionei mais com o Tônio Kruger do que com o próprio Morte de Veneza. O Morte de Veneza, obviamente, ele é superior em termos de qualidade literária, né? Vamos dizer assim, até de renome literário. Mas o Tônio Kruger também é muito bom. Então, se você tiver a oportunidade de ler ou o Morte de Veneza ou o Tônio Kruger, certamente vão ser excelentes leituras. Nota 5 e selo LIP de qualidade também para o Tônio Kruger. E aí vamos para o nosso livro 35. Eu vou literalmente ter que falar o nome desse livro e passar adiante, porque se eu começar a falar aqui, nós vamos ter pelo menos 2 horas de livro, ou 2 horas de vídeo. Estou falando aqui dessa preciosidade, leitura mais do que especial. O Adolescente, de Fyodor Dostoiévski, de 1875. Esse aqui é o quarto elefante, né, dos 5 grandes romances, os 5 grandes elefantes de Dostoiévski. Esse aqui é o quarto. Esse é o mais desconhecido, inclusive. Todo mundo fala de Crime e Castigo, todo mundo fala de O Idiota, todo mundo fala de Os Demônios e, obviamente, todo mundo fala de Irmãos Karamazov. Mas esse aqui veio antes de Irmãos Karamazov e é um excepcional livro. Claro, não está na mesma proporção do Crime e Castigo, não está na mesma proporção do Idiota, não está na mesma proporção do Irmãos Karamazov. Os Demônios eu estou lendo, então posso até amanhã depois fazer uma comparação. Mas eu diria que dos 5 elefantes é sim talvez o mais frágil, mas ainda está muito além de muita coisa que eu li, está muito além de outras literaturas que também são herdeiros de Dostoiévski, mas esse aqui, de fato, esse foi muito marcante. Vamos voltar muito a falar sobre esse livro aqui, então não vou me demorar sobre ele, simplesmente magnífico. Seguindo aí para mais um autor que eu não conhecia, Pecado Literário, que foi riscado da lista esse ano.
Carlos Drummond de Andrade, com seu O Observador no Escritório. Esse aqui é de 1985. Esse aqui são crônicas, na verdade não são crônicas não. Esse aqui são trechos do diário pessoal de Carlos Drummond de Andrade. Então faz parte lá da tal literatura de intimidade que eu falei lá no Instagram, juntando com o livro da Clarice Lispector. Então aqui o Carlos Drummond de Andrade, ele tinha um diário, mantinha um diário escrevendo coisas sobre a política, sobre a economia, sobre suas relações de amizade, fala muito dos amigos de Carlos Drummond de Andrade, seus encontros com esses amigos. Então é muito interessante sobre esse ponto de vista da temática. Não me tocou tanto. Né? Eu esperaria uma coisa, talvez até pelo impacto do Minhas Queridas, da Clarice Lispector, eu esperava alguma coisa parecida aqui. Ou até quando a Eileen Myers, também com aquele nível de visceralidade. Mas não temos, é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra pessoa escrevendo, é uma outra linguagem escrevendo, mas fica o registro. É interessante ver o mundo a partir dos olhos de um grande escritor que é o Carlos Drummond de Andrade. Então, por conta dessa relação comigo, particularmente, né, não dialogou tanto comigo, eu dei uma nota 3, mas, obviamente, precisa ler Carlos Drummond de Andrade e, quem sabe, ler a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é pelo que ele é mais conhecido, né? Mas certamente fica aqui. Conhecer Carlos Drummond foi uma coisa importante em 2025. Seguindo adiante com mais um livro que eu não tenho. Quer dizer, não tenho não, Clocho. Como é que eu não tenho? Ora, bolas. Não posso até não encontrar aqui. Mas, obviamente, tem esse livro fundamental. Um equívoco não ter trazido esse livro aqui comigo. Que é o Memória do Subsolo. Memória do Subsolo, de 1864, outro Dostoiévski. Que foi releitura também. Já tinha lido, obviamente, antes. Mas reli para o Tertúlia Sabática, para a discussão lá no Clube de Literatura, né, nosso Clube de Literatura, Tertúlias Sabáticas. Livro fantástico, maravilhoso, grandes obras de Dostoiévski. A sua primeira grande obra, depois que ele volta, depois que ele retoma a sua vida literária, em 1859, né, ele retoma a sua vida literária a partir do retorno, se não me engano, para São Petersburgo, para Moscou, agora fiquei na dúvida. Mas ele passa um tempo preso, depois passa um segundo tempo em Semipalatinsky, com trabalhando no exército russo, obrigado. E em 59 ele retoma sua vida normal. Em 64 lança esse grande texto, que é o Memória do Subsolo. Nós temos aí o homem do subsolo, essa figura icônica da literatura mundial, vamos dizer assim, vomitando tudo o que ele sente, né? Suas culpas, suas depressões, suas angústias. Né? Não é à toa que esse livro é considerado uma das bases, um dos fundamentos do que viria a ser futuramente o existencialismo, né? essa busca do sentido da vida, né? E talvez essa descoberta muito impactante de que a vida não tem um sentido, né, prévio, ninguém lhe dá um sentido, você precisa construir o seu sentido próprio na vida. Então esse é um texto fundamental, fundante de fato, um texto basilar, dividido em duas partes. Essa primeira parte, esse discurso, né, esse monólogo intensíssimo, fortíssimo, e a segunda parte, 3 situações limites, situações que mostram muito do que esse homem é capaz e por que esse homem se considera, né, na sua primeira frase do livro, essa frase tão icônica, né, das grandes aberturas literárias da história da literatura, que é "sou um homem doente". Né? Por que ele diz isso? Então ele mostra muito bem do que ele é capaz na segunda parte do livro. Então um livro fantástico, leitura maravilhosa. Foi releitura, né? Então não entra nas minhas escolhas aí para melhores livros, porque foi releitura, mas magnífico, fantástico, sem ter o que colocar. Memória do Subsolo, 1864, Fyodor Dostoiévski, voltando aí ao ápice, depois da sua fase siberiana. Vamos aí para novembro com 2 livros. Primeiro deles, super levíssimo, super levinho, um conforto literário total. O Sal da Vida, da Françoise Héritier. Maravilhoso esse livro. Esse livro não esperava nada e me deu, sim, tá. Pode ser que não sirva para muita gente, pode ser que muita gente veja isso aqui como uma bobagem, mas para mim foi muito legal. Isso aqui é uma enumeração enorme, assim, páginas e mais páginas, de coisas que fazem a vida valer a pena, coisas muito simples, muito fugaz. Tipo, sabe o que me lembra aqui? Eu lembro que para acordar sem despertador, porra, isso é maravilhoso. Acordar sem despertador, acordar quando o seu corpo quer acordar. Você encontrar um amigo que você não vê há muitos anos e que você senta para conversar, parece que vocês se viram ontem. Então são essas coisas que a Françoise Héritier coloca aqui de maneira muito singela, muito simples, muito sutil. Então esse é um livro que eu chamo... Isso aqui, se eu tivesse que criar uma categoria literária, eu criaria a categoria de conforto literário. Isso aqui é o típico conforto literário
Françoise Héritier, O Sal da Vida, de 2012. Né? Se você encontrar esse livrinho por aí, baratinho, compra. Isso aqui dá um calorzinho no coração, que é muito legal. Seguimos adiante com um que não dá calorzinho nenhum no coração, dá muita aflição no coração, que é esse aqui, ó, O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse é um livro de 1985. Esse é uma belíssima distopia. Não conhecia. Conhecia, claro, a série, né, de televisão. Fiquei curioso. Acabei encontrando aí nessas minhas andanças atrás de livros, garimpos de livros. Comprei baratinho, fui ler. Magnífico, muito legal, muito bem construído esse mundo aqui. Esse mundo distópico, esse mundo dessa teocracia militar que comanda tudo, né, com mão de ferro. E cria essas castas das Martas, os comandantes, as esposas, as aias. Então cada um tem um lugar nesse mundo. E as aias têm esse papel que é terrível, né? Esse papel de reprodutoras dos filhos dos comandantes quando as esposas são estéreis. Então tudo aqui é muito, muito, muito bem colocado, muito bem construído. Esse mundo é muito bem construído. E essas emoções, essas tensões que estão sendo colocadas aqui também são muito bem feitas pela Margaret Atwood. Não à toa, esse livro aqui tá hypado, virou série de televisão super bem sucedida, vale muito a pena a leitura, foi uma das grandes leituras de 2025, O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Vamos aí para já finalizando aqui, temos nosso terceiro Machado, né? Dom Casmurro, de 1899. Então, se a gente teve Helena Superclássico, lá de 76, e nós tivemos o super inovador Memórias Póstumas de Brás Cubas em 81, aqui nós temos o meio termo. Eu acho que aqui Machado alcança sua excelência. Então fiquei muito contente também de, depois de ter lido Memórias Póstumas e não ter me relacionado tanto, ao ler o Dom Casmurro, esse sim, Dom Casmurro, claro, gente, Dom Casmurro. Ao ler o Dom Casmurro, agora eu falei já do Bentinho, né? E será que eu confundi Bentinho? Será que eu confundi Dom Casmurro com Memórias Póstumas? Memórias Póstumas? Então, pera aí, deixa eu voltar isso aqui, que isso aqui é erro terrível. Como eu não edito meus vídeos, eu vou voltar aqui e fazer essa correção ao vivo e a cores. Memórias Póstumas tem nada a ver com Bentinho, não tem nada a ver com Capitu, não tem nada a ver com Escobar. Isso é Dom Casmurro. Memórias Póstumas, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ainda encontro aqui para mostrar para vocês, está aqui. Então, rebobinando a fita, Memórias Póstumas é a história de Estácio, né? Estácio? Cadê? É a história aqui, cadê? Não, é a história do próprio Brás Cubas. Eita, nós, Estácio já foi lá de Helena. Então vamos lá, vamos retomar aqui o fio da meada. Memórias Póstumas de Brás Cubas é a história de Brás Cubas. Brás Cubas, sim, esse que era o tal defunto autor. E o Brás Cubas é um inventor, é um cara que descobre lá o tal do emplastro, né, que ele acha que vai fazer sucesso com aquilo, mas na verdade não é isso que interessa. Essa não é a parte que, pelo menos não é a parte que me chamou mais a atenção na história. O que me chamou a atenção na história foi realmente esse triângulo amoroso ali entre o Brás Cubas, a Virgília e o Lobo Neto. Esse triângulo que eu acho que é o foco da questão, pelo menos é o foco do meu interesse, e foi isso que de fato construiu a história para mim. Mas realmente esse livro, eu tenho que admitir que para mim ele foi um pouco confuso, né? A linguagem, a forma como ele foi colocado, ele, como eu disse, ele é tão inovador que me confundiu, e me confundiu até agora na gravação do vídeo, porque realmente eu pulei lá para Bentinho, para Capitu, para o Escobar. Na verdade aqui temos a história de Brás Cubas, esse inventor que acaba se envolvendo aí com vários, né, vai tendo vários momentos ao longo da sua vida, ele vai contando essas histórias, essas memórias aqui, ele vai contando, e o que me chamou mais a atenção foi esse triângulo amoroso entre o Brás Cubas, a Virgília e o Lobo Neto. Então fica aí nosso resuminho aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tão confuso quanto foi a minha leitura desse livro aqui. Então, retomando agora sim, e de certa maneira eu já falei sobre ele, não vamos gastar mais tempo com isso, eu já falei aqui sobre o nosso querido, cadê ele? Nosso querido Dom Casmurro. Então tá aqui, 1899. Só vou arredondar, porque eu já falei da história, né? Bentinho, Capitu, Escobar, já falei, dá uma olhada lá em cima. Mas eu queria só pontuar que esse livro fez muito mais sentido para mim. A história foi muito mais... tinha uma narração muito mais linear, apesar de ter também suas inovações, apesar de ter também sua quebra de quarta parede aqui. Mas eu gostei muito mais, então para mim foi
reconfortante ter lido Helena e ter gostado, ter lido Memórias Póstumas e não ter gostado tanto, e finalizar o ano lendo, sim, um Dom Casmurro que está lá em cima no meu conceito, ou um Machado de Assis, que está lá em cima do meu conceito, que é o Dom Casmurro. Então essa leitura, sim, fechou o ano com chave de ouro para Machado. Colocou Machado de novo lá no topo das minhas melhores leituras. Uma aguinha. Depois dessa confusão, para finalizar nossos 3 últimos livros. Rapidamente, Moça Deitada na Grama, do Caso Drummond de Andrade. Esse aqui é de 1987. Coletânea de crônicas do Caso Drummond de Andrade, que escreveu muito em jornais. Então aqui temos crônicas de todos os tipos, das mais corriqueiras do cotidiano do Rio de Janeiro, até crônicas sobre política, sobre economia. Então vale muito sempre aquele olhar, né? O olhar do poeta sobre economia, o olhar do poeta sobre política. Então um olhar muito sensível, muito tocante, mas com muito humor, né? Um humor muito elegante aqui do Caso Drummond de Andrade. Mas, de novo, não funcionou tanto para mim. Eu fui com a nota 3 porque acho que ainda faltou aquele arrebatamento que eu imaginava lendo o Caso Drummond de Andrade. Certamente esse arrebatamento talvez possa vir da leitura das poesias do Caso Drummond, mas das suas crônicas não bateu tanto para mim, não. Mas fica aqui a indicação. Não, vale muito a pena a leitura também. Moça Deitada na Grama, coletânea de crônicas do Caso Drummond de Andrade, de 1987. Finalizando aí com 2 belíssimos livros, né, que vamos falar mais lá no nosso top 10. O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, de 2011. Maravilhoso esse livro. Esse livro demorou um pouquinho para entrar nos eixos, demorou para me conectar com ele. Né? Eu demorei um pouquinho para me conectar com ele, mas quando me conectei, quando eu entendi a lógica onírica dele, quando eu entendi o vocabulário dele, quando eu entendi qual era o elemento fundamental, né? Esse conceito da família inventada, acho que ajudou muito a entender o que era esse livro, o que esse livro queria dizer. E a partir daí eu comecei a dialogar mais com ele, comecei a me abrir mais para ele, comecei a senti-lo mais, né? Sentir essa leitura de maneira mais próxima de mim. Então acabou sendo um dos grandes livros também lido em 2025, O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, de 2011. E para finalizar as nossas 43 leituras de 2025, terminei com esse pequeníssimo aqui, Amanhã de um Senhor, do Lev Tolstói. Também outro livrinho Mandrake, outro títulozinho Mandrake, porque aqui são 3 histórias. A primeira história chama-se Amanhã de um Senhor, é um texto um pouco mais longo, que fala aí do Nekhludoff, né, esse dono de terras, que poderia ter uma vida muito tranquila na cidade, poderia viver uma vida de sucesso na burocracia russa, abandona tudo isso para voltar para a sua propriedade rural e se dedicar a melhorar essa propriedade e melhorar a vida dos servos, dos mujiks que trabalham para ele. Só que ele vai perceber que isso é mais complicado do que ele imaginava, inclusive pelos hábitos que os seus mujiks, que ele tanto gosta, que ele tanto queria melhorar a vida, tem aqui. Então isso vai um pouco naquela linha, né, a utopia do homem que acha que sabe o que é melhor para os outros, quando ele se depara com os hábitos e com os desejos dos outros, que teoricamente seriam os beneficiados pelas suas ações, ele vê que a vida é um pouco mais complicada do que ele imaginava. A segunda história é chamada de 3 Mortos, muito interessante também, bem tocante, uma senhora que está doente, que está se deslocando para tentar a cura fora da Rússia, e nesse caminho vão sendo feitas algumas promessas e vão acontecendo algumas mortes, né? Ao todo, 3 mortes, cada uma delas muito significativa, que nos ensina muito. Então, Tolstói é um gênio nesse aspecto de criar essas descrições maravilhosas de paisagens, de personagens, mas principalmente de dilemas morais. Então a gente tem esses dilemas morais aqui, principalmente no 3 Mortos. E finalmente, O Sonho, né? Um pai que, envergonhado com a filha que acaba ficando grávida de um homem casado, vai renegar, deseja renegar essa filha, mas o amor acaba falando mais alto. Então temos também essa história muito tocante aqui, finalizando esse livro, Amanhã de um Senhor, coletânea de 3 pequenos textos do mestre dos mestres, Lev Tolstói, russo, fantástico. Esse que é um livro esses textos ali em torno de 1906. E aqui finalizamos as nossas 43 leituras, mais um panorama literário comprido aqui de 2025. Então já lhe convido para você ficar conosco também no nosso vídeo de melhores leituras de 2025, que nós vamos gravar e vamos publicar também no dia de hoje. E já te convido para você também acompanhar os de amanhã. Tag do Lip
e nosso vídeo de encerramento de 2025. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal. Se inscreva aqui no canal, participe da nossa comunidade literófila. Se você gosta, se você é um apaixonado como eu, se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, se inscreva aqui e nos prestigie com a sua presença, com seus comentários. Fala aqui se você leu algum desses livros, se você gostou de algum desses livros, se você odiou algum desses livros, comenta aqui que ajuda bastante também o canal. Então é isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.